Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11, diz: E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você já parou para pensar que normalmente na Bíblia, quem pensa que é bom é ruim, e quem é ruim, na verdade, é bom? Você já viu que o judeu foi o que perseguiu e o que o samaritano que recebeu? Os fariseus eram os que perseguiam, brigavam. Esses não ouviam, murmuravam entre si. E quem não se sentia digno, apto, era o que recebia, porque comia de cada palavra, ouvia a palavra, recebia a palavra e aprendia com a palavra. Parou para perceber que Jesus faz questão de dizer: e este era samaritano. Deu uma provocadinha. Jesus é muito inteligente, é demais. Jesus não precisava dizer: olha, era samaritano. Não, é para provocar. Esse era o pior, mas pelo menos voltou para agradecer. E a fé dele salvou ele. Ele não é melhor pelas obras, é a fé, é a gratidão. Sabe, quando a gente pensa que é bom, a gente não agradece. Quando a gente pensa que é por conta da gente, a gente não tem gratidão por nada, por ninguém. Você já viu como está estranho as pessoas hoje? Você já viu que ninguém mais agradece nem gentilezas pequenas? Já viu que ninguém reconhece mais o que recebeu? Quem abençoou? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Deus sempre usa pessoas para abençoar pessoas. Ninguém chega em um lugar de destaque sem alguém que fez assim: quer pezinho? Vou te ajudar, eu vou te ajudar a subir, eu vou te ajudar a caminhar. Ninguém chega longe sozinho. A gente só consegue porque anda junto. E juntos é que somos fortes, né? Sabe qual é o problema? O problema é nossa ausência de memória. Memória da alma, ou para alguns como queira, caráter mesmo. E gente que não conhece, não consegue reconhecer. Eu acho extraordinário isso, porque eles sabem quem são os 10 leprosos. Eles sabem que não podem chegar perto. Então, de longe eles dizem: ei, o senhor pode curar a gente? Eles sabem que não pode chegar perto. São leprosos, ou seja, eles sabem quem são na hora de pedir, mas na hora de agradecer ninguém lembra. Eles se reconhecem e se tratam da medida correta quando querem, mas quando correspondem não aparece. É igual filho que quando pede faz toda uma história bonita. Sabe, quem é pai sabe. Meu filho, eu digo não para ele: filho, não é para subir no deck. Tem um deckzinho de madeira lá em casa. Ele pega, vai no deck, deita assim. Ele está dizendo para mim: papai, não estou subindo, eu estou dormindo, eu estou com um sono terrível. Ele sabe como pedir, mas ainda não aprendeu a agradecer. Quando eu digo para ele: filho, pode subir. Ai, meu lindo, sobe. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que agradecer. E eu preciso ensiná-lo isso. Filho, se alguém der à frente, agradece. Seja grato. Grato nas pequenas coisas, grato nas grandes coisas. Gratidão é a necessidade de refazer um caminho e encontrar aqueles que chutaram as pedras para que a gente pudesse passar. É isso.
isso, é lembrar quantos de nós tiveram milhões de pessoas que oraram, que clamaram, que jejuaram, que na hora mais difícil da vida chegou e disse: ei, meu lindo, eu estou contigo, eu vou te ajudar. E sabe, o dia difícil passou, o dia bom chegou, e no dia bom a gente esqueceu daquele amigo que no dia mau nos abraçou e disse: eu precisava de você, e você apareceu. Quer dizer, a gente encontra e não lembra, a gente passa e não lembra, a vida mudou, mas aquele amigo ainda está lá com aquela mesma história, e a nossa gratidão não acontece nem na fala, nem na atitude, nada. Aproveite a vida, mas não esqueça de quem fez parte dela. Sabe, não esqueça de quem te abençoou, quem estendeu as mãos para você. Aproveita para valorizar. Lembra, olha, eu só cheguei aqui por conta de A, B, C, D. Eu só estou aqui porque alguém orou por mim, estendeu as mãos. No dia mais difícil da minha vida foi alguém que disse: filho, eu vou orar por você, eu vou te ajudar. E nesse dia aquela pessoa ajudou você a continuar no propósito e caminho que você está hoje. Sabe de uma coisa? Eu estava esses dias dentro de um voo, indo para um lugar, e de repente começou a passar um filme na minha cabeça. Eu comecei a me lembrar desde o dia que o meu ministério iniciou, desde o dia que eu recebi uma oportunidade pela primeira vez de um tio meu, para que eu só contasse o meu testemunho. Uma tarde de sol, numa igreja pequena, contando o que Jesus havia feito em mim. Eu me lembro que naquele dia eu dobrei o meu joelho dizendo: Jesus, eu descobri, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Isso aqui é muito bom. Mas sabe quem eu não posso me esquecer? Do Robson. O Robson foi o que disse para mim: Dave, vai. Trouxe todos os jovens para ouvir um menino que nunca tinha falado para ninguém, para falar sobre a sua história. Hoje eu estou aqui na frente de 2.000 e poucas pessoas nessa gravação, milhões acompanhando na internet, mas o primeiro foi o Robson. Eu não posso me esquecer do Robson. Eu não posso me esquecer dele. Sabe, naquele voo eu comecei a me lembrar de todas as pessoas que fizeram alguma coisa por mim em algum momento da minha caminhada. E você sabe que dentro do avião não funciona a internet, pelo menos do meu avião, né? A Gol, a TAM, nesse meu avião não funciona. Eu comecei a mandar áudio um por um. Lembrei de um irmão lá do interior, pastor Everaldo. Eu vou falar nome. Lembrei dele. O irmão Everaldo era um homem crente, de dar raiva. Sabe aqueles crentes que você conversa e fala assim: meu Deus, eu sou desviado? Meu Deus, eu não sei nem orar direito. Eu sabe que eu me lembro da casa do Everaldo. Foi onde que eu terminei de escrever o meu livro, Deus que me faz chorar, na rede da casa dele. Me lembro que eu procurei um refúgio espiritual para poder sentir paz, ficar tranquilo, alguém orando por mim. Foi lá. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que eu estava na garagem da casa, fundo de uma igreja pequena do interior do estado, orando, falando com Jesus, e de repente a presença de Deus se manifestou naquele lugar. Eu senti a glória de Deus, e Deus começou a falar comigo, e o pastor Everaldo saiu na porta na hora. Olhei para o pastor Everaldo começou a chorar, falar em línguas, e não me interrompeu. Na manhã seguinte eu disse: por que o senhor não me interrompeu? Ele disse: porque Deus estava falando contigo. Obrigado, pastor Everaldo, por ter deixado Deus completar aquilo que estava falando comigo. Obrigado por ter orado, sabe? Obrigado a minha mãe que orou 8 anos para que Jesus salvasse a nossa casa. Obrigado a tanta gente que creu quando ninguém acreditou, que chamou quando ninguém chamou, que investiu quando ninguém investiu. Obrigado. E eu mandei áudio para tanta gente. E quando o avião pousou, todos os áudios chegaram. Eu estava no caminho indo para o carro e comecei a receber mensagens. Uma mensagem de alguém
alguém disse assim: que bom saber que você chegou em um lugar tão alto, mas não se esqueceu dos pequenos começos e não se esqueceu de mim. Sabe o que eu tenho que te dizer? Eu só cheguei aqui porque lá no início teve gente que me apontou para este lugar dizendo: é possível, segue fiel ao Senhor, ame Ele sobre todas as coisas. Eu gerei uma onda de gratidão. Foram muitas mensagens que eu enviei de áudio chorando dentro do avião, dizendo: obrigado, meu lindo, obrigado por ter acreditado, obrigado por ter me aconselhado aquele dia, muito obrigado. E eu enviei tantas mensagens, mas quando pousei o avião e que todos receberam, eu comecei a receber também. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje, lembre das pessoas que cuidaram de você nos dias mais difíceis. Lembra de quem investiu em você quando ninguém investiu. Lembra das pessoas que Jesus levantou de madrugada para orar por você, e hoje você está colhendo exatamente os frutos dessa oração. Lembra da sua mãe e do seu pai que esperavam horas você chegar e não desistiram de você, e agora tudo está bem e você nunca mais voltou para agradecer. Ei, hoje é a oportunidade de você gerar uma onda de gratidão sobre quem construiu ou ajudou você a chegar aonde você chegou. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo, eu creio que um dia eu vou ainda mais longe. Eu creio em estádios lotados para ouvir a palavra de Deus. Eu creio em estádios lotados, com filas lotadas de pessoas dizendo: eu quero ouvir a palavra, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu creio. Mas eu não comecei num estádio, eu comecei numa tarde de louvor. Uma igreja desse tamanho, falando para poucos jovens aquilo que Jesus tinha feito comigo. A você que está me assistindo fez parte da minha história. A você que está fazendo parte da minha história agora, muito obrigado.